Bom, pessoal, sempre muito bem-vindos aqui no canal do Jorge Igor no YouTube. É um prazer tê-los aqui. Deixe o seu like do vídeo e se inscreva. Ativa lá o sininho das notificações. Aqui a gente bate um papo sobre futebol, fala sobre jogos e sobre temas que vão além dos jogos. O vídeo de hoje vai falar de Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo. Vazou um áudio e um áudio um áudio explosivo, né? Criticando esse elenco atual do Botafogo. Para contextualizar, para quem não é alvinegro, quem não acompanha o dia a dia do Botafogo, o Montenegro foi presidente em 1995, o ano do título brasileiro, é muito lembrado por isso. Foi o presidente que nos anos 90 agiu nos bastidores para recuperar a sede de General Severiano. Então é um cara muito importante e muito influente no clube. Ele hoje não ocupa nenhum cargo na diretoria, mas ele é o apagador de incêndios. Vai vencer a conta de luz. Puxa, o Botafogo não tem dinheiro para pagar, vai cortar a luz. O Montenegro vai lá e ajuda. Conta de água do Newton Santos está atrasada, cortaram a água. O Montenegro vai lá e empresta o dinheiro. Vai vencer o terceiro mês de salário atrasado dos jogadores. Eles vão poder entrar na justiça e vão embora. O Montenegro vai lá, paga um mês e salva o clube. Então ele ainda é um cara muito presente no dia a dia do Botafogo. Tão presente que ele revela nesse áudio que foi ao hotel da concentração do time antes do jogo contra o Goiás e deu uma preleção. E motivou os caras. E falou para os caras, eu confio em vocês. E aí, no áudio, ele diz o oposto. Que não confia em ninguém. Que trocaria 100% do elenco para 2020. Quando o Botafogo planeja aí um novo encaminhamento ao seu departamento de futebol. Com a SA, a empresa que está sendo aberta. Com vários investidores que vão tocar o futebol. Então vai ser um modelo diferente. O Botafogo vai ter uma outra realidade, uma outra capacidade de investir, um outro fôlego financeiro. E se espera que o Botafogo tenha resultados muito melhores. E para ter resultados muito melhores, ele precisa ter um elenco muito melhor do que ele tem hoje. Se a gente olhar aqui o que foi dito pelo Montenegro sobre o elenco, eu não discordo tanto assim da análise, não. Eu acho que é um elenco frágil, é um elenco muito abaixo das tradições do Botafogo, concordo plenamente. Mas assim, é o que a realidade do Botafogo pode proporcionar, né? Em condições normais, o Botafogo não teria esse elenco. Só que o Botafogo hoje não vive sob condições normais. Ele vive sob condições adversas. Ele vende o almoço para pagar o jantar. Ele não sabe como vai terminar o ano. Ele não gera receita suficiente para pagar suas contas do dia a dia. E ele tem uma capacidade de investimento que é pequena perante seus rivais, né? Na comparação com seus principais rivais. Então, o que ele pode ter de elenco é isso. É esse elenco, que é um elenco frágil. Não à toa o Botafogo hoje está na segunda metade da tabela, correndo um risco de rebaixamento, né? Então, eu não discordo da análise. O problema é que um cara com essa ascendência política, um cara que tem essa abertura até com jogadores, que participa de preleção, quando vaza um áudio como esse, a repercussão é muito ruim. É óbvio que gera um desconforto. E os bastidores do Botafogo eles são muito agitados nesse 2019, porque o clube não paga em dia. E isso desestabiliza qualquer ambiente. E aí você já está trabalhando, né, nesse clima de saturação, de chateação, de desgaste, tendo que se preocupar com problemas extracampo. E aí vem mais um áudio, quer dizer, vem mais pancada, você vai enchendo esse barril, né, de problemas. Mais gotinhas nesse barril. Problema desnecessário. Numa hora que o Botafogo está trocando de técnico, veio de uma grande vitória contra o Goiás, que estava 100% no retorno, no momento de pegar um outro embalo, um outro astral. A postura contra o Goiás foi diferente, foi um time muito mais agudo, muito mais vertical, e isso vai ser tema provavelmente de algum vídeo mais para frente, mostrando que a demissão do Barroca, longe do que muita gente aí diz, gente que não acompanha os jogos do Botafogo, não acompanha o dia a dia, fica com aquele conceito que parece imexível, de que treinador não pode ser mandado embora no meio do campeonato. Calma, gente, é só olhar os números, o que o Botafogo produzia com o Barroca e ver que o problema não era só a limitação do elenco. Tinha um problema de conceito também, de fórmula. Uma fórmula que não estava dando certo e o Barroca não tinha repertório para mudar. O Barroca não se mostrava capaz de achar uma outra fórmula. E a gente vai ver isso mais pra frente, tá? O jogo contra o Goiás talvez tenha sido uma pequena amostra de que o caminho que o Barroca estava trilhando era um caminho que ia levar a lugar algum e a demissão fez sentido. Mas voltaremos nisso depois. Então, voltando ao áudio do Montenegro, acho que não tem grandes absurdos ali na análise. Eu acho que ele está correto. O grande problema é esse desconforto gerado. Isso no que ele diz sobre o elenco. Agora tem outros pontos aqui, esses eu considero muito graves. A maneira como ele expõe o Bruno Lazzaroni diante do grupo,
revelando, fazendo uma inconfidência, revelando que o Lazzaroni criticou o Pimpão e chamou o Pimpão de um jogador fraquíssimo. O Lazzaroni acabou de assumir o time interinamente, talvez tenha aspirações aí de comandar o time de maneira efetiva e tal. Então o cara tá chegando, né? Ele já estava lá como auxiliar, mas ele agora é o comandante, ele precisa ter a confiança do grupo. E aí ele é colocado numa rota de colisão com o elenco, com o Pimpão, desgaste absolutamente desnecessário. Quem ouviu a versão, o Lazzaroni já conversou com o grupo, e quem ouviu a versão do Lazzaroni diz que o Montenegro deu uma exagerada, uma carregada na tinta, que não foi bem isso que o Lazzaroni disse. O grupo parece que acreditou na versão do Lazzaroni, vida que segue, mas você tem uma rachadurazinha, você tem um cristalzinho quebrado aí nessa relação com o grupo. Muito ruim. Montenegro coloca o Lazzaroni na fogueira. Não deveria ter feito isso em hipótese alguma. E o ponto que eu acho mais grave é quando ele fala sobre o futuro treinador. Porque aí ele diz o seguinte, olha, o Valentim tá chegando e tal, mas vocês ficam preocupados com o 2020? Se contratar o Valentim agora e fizer contrato para 2020 também? A gente, se precisar mandar embora, manda. A gente nunca cumpriu o contrato. Quando a gente acha que tem que mandar, manda. E acabou. Se precisar, a gente traz um técnico de fora, paga lá 200, 300 mil para ele por mês. Tchau, Valentim, um abraço para você. É assim que se toca um clube de futebol, um departamento de futebol no Brasil. Essa é a mentalidade. O que o Montenegro disse não é inédito. O que o Montenegro disse não é para chocar ninguém. Não é nenhuma grande novidade, mas é grave. É grave. Porque se fala em romper contratos, interromper trabalhos, pagar multas milionárias com uma facilidade, como se isso não trouxesse consequências técnicas e financeiras para os clubes. A gente vê aí, clube que manda treinador embora e fica pagando 2, 3 ex ainda. E a folha vai crescendo, a folha mensal, porque você tem que pagar as indenizações, as multas rescisórias. Então é assim que se toca futebol no Brasil, né? Eu fico pensando no Valentim tentando deixar o Avaí para vir para o Botafogo, para esse Botafogo? Para esse cenário de instabilidade? Depois de ouvir o que disse o Montenegro, mas o Montenegro, como você disse mesmo, não tem cargo no clube. Sim, mas ele tem ascendência. Inclusive, essa empresa que está sendo formada para tocar o futebol no ano que vem, ela vai contar com aportes de vários investidores, entre eles o Montenegro, pelo que a gente tem ouvido, também estará como um dos investidores e também vai ter um papel político ali, um papel importante de ser um dos que vão decidir os destinos do futebol do Botafogo a partir do ano que vem. Então, resumidamente, é absolutamente desnecessário. Acho que o Montenegro deveria ser muito mais cuidadoso, isso pelo tom das mensagens, quando ele fala gente, ele parece estar se referindo a um grupo de pessoas, então deve ser um grupo de WhatsApp. Então ele tem que identificar quem foi que vazou, mas isso é um problema dele. Agora, fico alerta. Não dá para ter esse tipo de conversa via internet, via WhatsApp, via seja lá o que for, correndo o risco de um vazamento, correndo o risco de uma desestabilização do grupo, de uma saia justa, né, de uma polêmica no pior momento possível. Na hora que o Botafogo está tentando uma retomada, Montenegro, um cara tão experiente, um cara de tanta bagagem, de tanta história do clube, cometeu um erro grave, bobo, e agora está tentando costurar de novo essa relação com o grupo do Botafogo. Mas que, convenhamos, para 2020, com outra realidade, o Botafogo tem que pensar numa profunda reformulação de elenco. Nisso estou de acordo com o Montenegro. Não sei se 100%, acho que ali ele exagera, mas algo não muito distante disso. Porque se você olhar hoje para esse elenco, pensando em títulos, pensando em objetivos maiores, tem pouca coisa a se aproveitar desse grupo do Botafogo, lamentavelmente. Abraço, pessoal.